Buenos días, doctor Víctor Gutiérrez. Eu sou o aluno Luiz Felipe Campos, do grupo P1 de suporte básico de vida prática. E hoje vou falar um pouco sobre guias de administração de medicamentos. Existem vários grupos, pero escolhi de meu gosto o grupo 4, que é o dorso do glúteo. É uma via intramuscular da região dorsal glútea. Se localiza em el quadrante superoexterno de la nalgal. Quando pegamos la nalgal, a gente divide em 4 quadrantes. Então, quando formos aplicar nesse quadrante, vamos aplicar no quadrante externo, que é o mais afastado da linha média, e em seu canto superior. Pois assim é como se evita lesionar o nervo ciático, porque é mais longe do nervo ciático, em um lugar que mais fármacos administra, até 7 ml. Ou é o local que pode entrar mais medicamentos. E o paciente pode estar em decúbito lateral, em decúbito pronto e em pivetação. Ele pode estar deitado ou ele pode estar em pé. Deve-se evitar o uso dos menores de 13 anos, porque os menores de 13 anos ainda não possuem a formação correta do músculo. Está em desenvolvimento e isso pode ocorrer efeitos colaterais em seu desenvolvimento e etc. Região intramuscular. A agulha utilizada deve ser o suficiente larga para alcançar o músculo. Então, eles têm que passar o tecido epitelial, o tecido adiposo até o músculo. É uma das 4 vias parentais que existem para a administração de medicamentos. Os seguintes são os passos que devem seguir para colecionar de efeitos. Devemos seguir 4 passos para que seja bem sucedido, que é preparar o material necessário, preparar o medicamento, eleger um lugar da injeção, escolher onde vou aplicar a injeção intramuscular, lembrando que também pode ser aplicada em o braço, e administrar o medicamento. A hora de eleger o lugar, posição, tendremos em conta a idade do paciente e sua massa muscular, a quantidade de medicamentos injetados, se é uma substância mais ou menos oleosa. Como assim? Em el braço é mais provável aplicar em braço de los niños e não em la parte glútea. A parte glútea pode até 7 ml. No braço pode outra quantidade de ml. E se o medicamento é mais oleoso, então nós devemos levar vários pontos em consideração. A técnica. Devemos desinfetar, lavar bem as mãos. Devemos sempre tranquilizar o paciente, explicando o processo, o que haces. Descubra a área onde vai se enterrar a injeção. Tiene esta limpa como acá, não pode aplicar por cima da blusa. Desinfectar a pele sempre, como desinfectar as mãos de quem foi aplicar, usando também luvas. E desinfectar a pele, lá toda a região de onde que será aplicada a injeção. Pita o paciente para relaxar o músculo, que é menos doloroso para o paciente, é mais fácil para aplicar para nós outros, com o músculo vai relaxado. Introduzir a agulha rapidamente em 90 graus, eu vou pegar um exemplo, essa caneta, não podemos aplicar assim, nem assim, devemos aplicar em 90 graus, reto. Exemplo, em meu braço, não posso ir assim, devemos ir assim, sempre em 90 graus. Aspire previamente lá, se aparecer sangue, retire a agulha e substitui com nova. Quando
fui aplicar, eu fui puxar para trás. E se vi que tem sangue, tenho que tirar, trocar a agulha e tentar novamente, que posso ter pegado algum vaso sanguíneo e o medicamento deve ser aplicado intramuscular e não nos vasos sanguíneos. Então, eu aplico, puxei, não saiu sangue, pode continuar aplicando o medicamento. Saiu sangue, tira, troca e repita novamente. Injeção lentamente, a menos doloroso. O medicamento se deve injetar lentamente em uma velocidade de aproximadamente 1 milímetro a cada 10 segundos, dando tempo que ela vai distribuindo por o músculo. Não devemos injetar de uma vez, é mais doloroso para o paciente e a distribuição é mais complicada. Devemos injetar devagar, é menos doloroso e a distribuição de medicamento é maior. Retirar a agulha com rapidez. Pressionar com algodão hidrófilo estéreo sobre a abertura fixa para não sangrar. Comprove a reação do paciente, la tranquiliza o nervo preciso. E limpe, tire os derechos e sem nada pode contar-se. Levar semanas. Quanto medicamento se aplica? Como dito na introdução, aplicamos hasta 7 ml em o nervo intramuscular do glúteo e que é recomendado em niños menores de 3 anos. Não é recomendado em niños menores de 3 anos. É recomendado em adultos e eles são niños maiores de 3 anos. Em geral, é um método muito utilizado em vários medicamentos. Pero com isso, creio que é o mais utilizado. Complicações de mala aplicação. Se não seguir los pontos devidos, irá ocorrer uma mal aplicação, então, e haverá consequências, efeitos colaterais, como irritação do lugar do tecido, dolor, lesão óssea, punção dos vasos sanguíneos que causam hematomas roxo ou azul, endurecimento local, dano em o nervo, principalmente o nervo ciático, que é perto do glúteo, volume inadequado para o músculo, alteração do tecido muscular que interfere com a mioglobina, marcador de AMI, distrófias, abscessos, reações alérgicas em caso de sensibilidade ao fármaco e perdida de funcionalidade da extremidade. São unas de las complicações. Claro que tem mais, em cada paciente é uma reação alérgica, uma reação diferente. Medicamentos que normalmente se aplicam mais, a bezetacil, que é composto de silbenicilina, o hidrocortisona e a betametasona. Também medicações antialérgicas como o Fernigan são aplicadas em recrutas como outras. E essa foi minha apresentação, doutor. Espero que tenha gostado. Joey, gracias por su tempo y hasta luego, hasta la próxima.